Do you really want to speak in English without effort like a native? In this video, I'm going to show you simple ways and the simple steps to improve your fluency. Stay with me and let's get started. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vindo, afiador, seja bem-vinda, afiadora. E no vídeo de hoje eu quero mostrar a você como que você pode começar o seu processo de fluência em inglês ou o seu processo de pronunciar as palavras corretamente em inglês ou já melhorar a sua pronúncia se você já tiver um nível bom de inglês aí, tá bom? Então, esse vídeo ele vai ser dividido em 6 partes, eu vou abordar 6 partes, e essas partes elas representam meio que pilares que você precisa entender para que você tenha uma pronúncia boa, uma pronúncia correta, que não precisa ser perfeita, sendo que das partes 1 a 5 eu vou explicar todo o conceito, e na parte 6 vai ser a nossa parte prática. Vai ser na tela do meu computador eu mostrando a você essa 6ª parte, tá? Ela é bem simples, ela é bem rápida e condensa tudo que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos à parte 1 da nossa aula. E é o seguinte, pode parecer muito óbvio, né, para algumas pessoas, só que é o seguinte, o idioma inglês, ele começa pelo ouvir. Você precisa ouvir, você precisa treinar os seus ouvidos. Inglês é pelos ouvidos e não pelos olhos. Eu quero que você volte comigo um pouquinho, guarde bem essa palavra aqui, tá? Guarde bem essa frase, inglês é com os ouvidos e não com os olhos. Eu quero que você volte comigo aqui um pouquinho de quando você era um bebê e como foi o seu processo de aprendizado naquele tempo, ainda bebê, antes da escola. Então vamos lá. Você, quando é bebê, você não sabe ler e você não sabe escrever, certo? No entanto, por conta da exposição diária, você ouve os seus pais todos os dias falando determinadas coisas de tal maneira que depois de um tempo você começa a formar palavras e frases sem necessariamente saber gramática ou saber alguma coisa de como formar uma frase. Não é assim que você consegue falar do seu idioma materno? Por quê? Qual é o resultado disso? O resultado é que tecidos neurais no seu cérebro, eles vão sendo formados de tal maneira que das palavras vêm as frases, vêm os textos e assim por diante. Quer ver algum exemplo? Pense na palavra water, que significa água. Você aprende lá com seus pais que para matar a sua sede, você precisa falar a palavra water. E aí você passa a falar essa palavra nos primeiros estágios, naqueles primeiros meses de vida ali, naquele primeiro ano de vida, a palavra water, que significa água, talvez não saia da melhor maneira possível. No entanto, com o tempo, devido à exposição diária dessa necessidade sua, né, de matar a sede, você passe a falar a palavra water de uma maneira mais fluente, certo? E aí, passa um tempinho, e aqui que entra o ponto, aí passa um tempinho mais e você aprende uma frase automática, mais uma vez, pelo listening dos seus pais, pelo escutar dos seus pais. E aí você aprende o seguinte, a palavra I want to drink water. I want to drink water. Por quê? Porque afinal de contas você tem que matar sua sede todos os dias. I want to drink water. E aí, essa é a maneira formal. E também, nesse meio tempo, você aprende a maneira informal também, porque você escuta seus pais. I wanna drink water. I wanna drink water. Percebe que só o fato de você aprender essas palavras, quer dizer, essa frase, só o fato de você aprender essa frase, você aqui já aprendeu alguns conceitos da gramática. Vamos lá, você aprendeu o pronome, que no caso é eu, em inglês é I. Você aprendeu o verbo querer, que significa want. Você aprendeu o verbo drink, que significa beber, né? E você também aprendeu a palavra water, né? E mais uma coisa, o que é mais importante nessa frase, você aprendeu a estruturar
né, dois verbos seguidos, que foi no caso ali, want to drink, want to drink, tanto na maneira formal, que foi essa, como na maneira informal, wanna drink, wanna drink. E aí, sem querer, você acaba dando mais um outro passo. E qual é esse passo aqui? Você aprendeu um conceito chamado associação, porque afinal de contas, você não vai querer beber só água, você vai querer beber outras coisas também. Então, por exemplo, você vai querer beber leite, então você vai dizer I wanna drink milk. Você, por exemplo, quer beber chá, I wanna drink tea. Você quer beber suco, I wanna drink juice. Você quer beber refrigerante, I wanna drink soft drinks, né? E aí, de quebra, sem perceber, você dá mais um passozinho. E qual é esse passo? É o chunk, é o conceito de chunk. O que é chunk? São grupos de palavras que aparecem repetidas vezes, né? São grupos de palavras que sempre estão aparecendo juntas numa conversação. E aqui que é a chave. Quanto mais você aprender chunks, ou quanto mais você conseguir visualizar chunks dentro de um texto ou dentro de uma conversação, se você estiver ouvindo, né? Quanto mais você identificar esses blocos de palavra, mais fácil fica aprender o idioma e a gramática ela vai entrar quase que de maneira automática na sua mente. Entendeu? Só que aí é o seguinte, o processo de aprendizado de uma criança ela é diferente de um adulto, né? O que é uma vantagem, porque sendo você adulto, você pode usar ferramentas e você pode usar métodos, né? Como por exemplo o método Afiado Pro, né? Para que você seja potencializado na sua pronúncia em inglês. Pegou essa parte aí? Eu espero que tenha ficado claro. Agora vamos para o nosso conteúdo, parte 2. Então, vamos lá. O conteúdo da parte 2, então, eu quero falar um pouquinho com você sobre o nosso processo de alfabetização da língua portuguesa e como que ele interfere no seu processo de aprendizado de inglês. E, por consequência, ele vai interferir na sua pronúncia também, tá? Esse ponto aqui é muito importante. Então, vamos lá. Como é que começa o nosso processo de alfabetização? Lá na escola, você pequenininho, você primeiro aprende as vogais e depois as consoantes. Primeiro aprende a vogal, aí o U, né? Depois você aprende a consoante, B, C, D, F, aquela coisa toda, né? E aí você aprende a formar as sílabas, depois as palavras, frases e por último você aprende a formar textos. Então, de uma maneira bem resumida aqui, eu descrevi para você todo o nosso processo de alfabetização. No entanto, lá na língua inglesa não é dessa maneira. As crianças lá, elas até aprendem as vogais e as consoantes. No entanto, elas pulam a etapa das sílabas. Elas vão direto para as palavras, depois as frases e depois os textos, né? O idioma em inglês ele não permite que haja separação de sílabas, né? Você pode, tipo assim, você pode até escrever uma frase, né? E aí vamos supor, na última palavra daquela linha que você escreveu ali, né? Você não conseguiu inserir toda a palavra. Aí sim, você faz um tracinho e continua embaixo. Só dessa maneira mesmo, né? Ou quando você tem palavras que realmente tem uma separação de sílaba, que me foge a memória aqui agora. É alguma palavra em inglês que tem esse sentido. Mas são exceções, tá? Via de regra, não há separação de sílabas na língua inglesa. É palavras, textos e frases, né? E um outro agravante aqui é que, enquanto que no português, né, quando vemos uma consoante e vemos uma letra, formamos um som correspondente a ela, do tipo assim, ó, B com A faz Ba, C com A faz K, T com A faz Tá. No inglês não é assim. No inglês, dependendo de como a palavra ela é escrita, ela vai sofrer variações de som, né? Ela vai sofrer mudanças. Quer ver um exemplo? Pense na palavra
na palavra dar em inglês, que significa give, e a palavra gostar, que em inglês significa like. Tanto uma quanto a outra se escreve com a letra I, tá? Tanto uma quanto a outra se escreve com a letra I. No entanto, cada uma tem uma pronúncia diferente. Em give, eu estou falando com I. Gi, ó, give. Enquanto que na palavra like, né, o I ele tá com som de AI, então é like. E daí a importância de você entender que no português nós vemos a palavra e emitimos o som. No inglês não, no inglês é o contrário. Primeiro você ouve o som para depois você emitir a palavra. E é dessa maneira, né, que você precisa desenvolver o seu listening. É muito importante que você desenvolva o seu listening. Tente focar quando você for aprender inglês, porque esse é o maior erro, né? O maior erro é você querer aprender inglês como se fosse português. Você precisa ter a mente aberta de que você está aprendendo um novo idioma com um sistema novo de aprendizagem. Então você precisa treinar os seus ouvidos, focar no som da palavra e aí sim você parte para a visualização daquela palavra, tá bom? Então espero que tenha ficado claro essa segunda parte aqui. Agora nós vamos para a terceira parte ou o terceiro pilar aqui. Então vamos lá. Então, o nosso conteúdo na parte 3 aqui, ele é o seguinte: vão haver sons que tem na língua inglesa, existem sons que tem na língua inglesa que não tem na língua portuguesa. Esse aqui é um outro ponto importante que você precisa ter em mente. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu sou estudante iniciante da língua alemã. Já estou estudando há um tempinho, né? E o método que eu uso é o método que eu ensino, né? O método Afiado Pro, para estar aprendendo alemão. Eu já usei também para aprender o japonês, no entanto eu deixei o japonês de segundo plano e estou focando agora no alemão, né? Porque também é uma língua que eu gosto muito, né? E lá no alemão existe uma letra que é a letra U, só que com trema. Trema, para quem não sabe, são dois pontinhos que fica em cima da letra U, né? E a pronúncia, olha só, dessa letra U é um I com um tio. Então ficaria assim, ó, I, né? E o nome dessa letra, desse U com trema, é umlaut. Você não precisa gravar o nome disso não, tá bom? Que é só guisa de exemplo. E aí é o seguinte, então na língua alemã, se eu quiser, por exemplo, dizer a palavra legume em alemão, eu vou dizer Gemüse. Gemüse. Eu escrevo com U, né? Eu escrevo com U, mas eu falo com esse I, né? I. E é claro, como no método Afiado Pro, como eu não aprendo somente a palavra, eu crio uma frase contextualizando aquela palavra para que ela fique massificada na minha mente, né? Não só a palavra em si, mas todo o texto e a fluência daquele texto, o ritmo daquele texto, o ritmo de fala daquele texto. Então vamos lá. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu gosto de comer legumes verdes, então vou dizer assim: Ich mag Grüngemüse essen. Ich mag Grüngemüse essen. E aí, com o tempo, mesmo que não esteja falando perfeito, para mim não é problema, porque eu sei que uma hora essa pronúncia vai melhorar. Então, eu falo dessa maneira. Agora, voltando lá no inglês, né, existe também um som que provoca muita dificuldade para o estudante brasileiro de inglês, que é o som de TH. Para você ter ideia, o TH você vai dizer TH. Mas pô, como é que você vai produzir esse som, né? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Ó, eu tenho a palavra obrigado, que em inglês quer dizer thank you, né? Aqui é um exemplo. Tem a palavra eu acho que sim. Aí você vai dizer I think so. Né? Tem mais uma frase aí. Você perdeu algo? Você vai dizer
Did you miss something? Did you miss something? Né? E por último aí, vamos dar um último exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, um último exemplo. Ah, tá. Eles são os meus amigos. They are my friends. They are my friends. Percebe que esse tipo de som ele não tem na língua portuguesa. Ele é produzido como se você colocasse a língua aqui no céu da boca, entre os dentes, alguma coisa assim. É como se você estivesse falando fanho. Isso aqui é they, thank you, think, e assim sucessivamente. Então, a grande conclusão desta parte desse conteúdo que eu quero falar com você aqui, essa primeira parte, é o seguinte: é preciso que quando você for estudar a língua inglesa, você tenha a mente aberta para aceitar o idioma do jeito que ele é, o idioma do jeito que ele se apresenta. Mais uma vez aqui, você não vai aprender o inglês como se estivesse aprendendo português, tá bom? Ficou claro aqui? Então, nós vamos para o próximo conteúdo, nosso conteúdo parte 4. Então, vamos lá. E aí é o seguinte, sabendo agora que você precisa focar no som das palavras e depois visualizá-las, focar toda a sua atenção no som, como que você vai chegar na pronúncia adequada, na pronúncia correta ou mais próximo disso? Tá bom? Sempre tem isso em mente. Como que você vai chegar a isso? Como que isso vai ser acelerado, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história de aprendizado, de pronúncia em inglês. Na época eu tinha 16 anos de idade, né? Foi um momento específico, né? Na época eu tinha 16 anos de idade e eu ainda estava estudando inglês numa escola de idiomas, aqui no Rio de Janeiro, tá? E lá nessa escola eu passei 4 anos estudando. Assim, eu vou te falar que foi arrastado, né? Foi 4 anos arrastado. O plano era ser só 3, né? E nesse tempo eu tive 4 professores. Foram 3 professoras e um professor homem. 3 professoras e um professor homem. E de todos esses 4, eu gostaria de falar da quarta pessoa. Mas antes disso, né? Eu havia chegado no nível intermediário, já estava no nível intermediário quando ele passou a dar aula, né? Eu já estava no nível intermediário e, afiador, eu tinha chegado num platô. Eu não conseguia mais evoluir, eu não sabia o que fazer, tá? E até que eu tomei uma decisão. Foi a decisão mais simples do mundo, no entanto, foi a decisão mais poderosa que eu já fiz. Eu passei a prestar atenção, a imitar uma pessoa que eu admirasse. Essa foi a decisão que eu tomei. Prestar atenção e imitar uma pessoa que eu admirasse. E na época, foi esse professor de inglês, foi esse último. Né? Não que as outras professoras eram boas também. Talvez pegar a terceira professora nem tanto, mas assim, eram 4 professores bons. No entanto, o último, o professor, nossa, fiadora, ele tinha um inglês bom, ele tinha um inglês perfeito. Lembrando, perfeito é um conceito subjetivo, né? Cada um tem uma ideia de perfeição. Para mim, o inglês dele era perfeito e satisfatório para manter uma conversação. Então, daquele dia em diante, daquele dia que eu tomei a decisão, eu passei a prestar atenção, não mais nas aulas, porque eu já tinha um nível bom de inglês, eu já entendia muita coisa de inglês, eu não prestava nem tanta atenção na aula, eu prestava atenção na maneira como ele falava, na maneira que ele pronunciava as palavras. E eu posso dizer que a maneira como eu falo hoje, o meu inglês, a maneira como eu falo inglês, né, é devido a ele, é graças a ele. Então, se você estiver vendo esse vídeo aí, professor, eu sou muito grato pelas suas aulas, pela sua pronúncia em inglês. Muito obrigado, tá bom? E, né, é claro, naquela época não tinha internet, né? Afinal de contas, quem eu admirava estava em sala de aula, né? Mas naquela época não tinha internet como tem hoje. O YouTube estava bem lá no iniciozinho, não tinha tanto conteúdo como se tem hoje. Não tinha muita ferramenta, não tinha muito método, né? Hoje, com a internet, você pode encontrar uma pessoa que você admira, né?
dentro da internet, aí dentro das ferramentas. Se for no caso do YouTube, né, eu tenho uma sugestão para você. Existe um canal no YouTube chamado English with, lembra lá do som de TH? English with Subtitles, inglês com legenda. E o que é esse canal? Esse canal ele mostra celebridades, pessoas de nome lá dos Estados Unidos, dando alguma mensagem que traga algum tipo de valor para sua vida. Então isso aqui é até uma dica extra. Quando você for se espelhar em alguém, quando você for correr atrás de uma pessoa e mapear a maneira que ela fala, procure pessoas que agreguem valor para sua vida, tá? Diga alguma coisa importante, alguma coisa que possa ser aplicada na sua vida, além do aprendizado de inglês, tá? Isso aqui é uma dica extra, tá? E lá você tem uns exemplos lá. Eu gosto de, por exemplo, eu gosto do Will Smith, mais uma vez aqui, ó, som de TH, ó, Will Smith, né? Eu gosto também do Denzel Washington, né? Aquele ator também, são dois atores. Eu gosto do Barack Obama, a maneira como ele fala, a maneira como se expressa, a dicção da voz dele, eu gosto muito. Então, fica essa dica aqui para você. Se espelhe a alguém, se espelhe e admire e imite essa pessoa, né? E vamos agora para o nosso passo, tá? Número 5, nosso conteúdo número 5. O ponto número 5, então, ou o conteúdo número 5 é como que você vai avaliar o seu progresso. Então vamos lá. Você foi lá, se espelhou na pessoa, você escolheu uma pessoa em quem você admira e agora, a partir daquele dia, você vai seguir e imitar aquela pessoa, tá? É claro, de uma maneira normal, tá? Não é fazer tudo que ela faz, não. É só a maneira de falar, tá? Uma maneira simples que você pode fazer é gravar a si mesmo. É gravar a si mesmo. Seja num gravador do celular ou mesmo filmando. Eu, particularmente, eu faço os dois, sendo que eu prefiro gravar a mim mesmo, né? Porque eu gosto de fazer esse método. É bom que você tem mais desenvoltura. Você que é um pouco travado, se sente com medo de falar, talvez através da filmagem, né, você possa perder um pouquinho dessa insegurança. Então vale aí a dica de você gravar ou você filmar você si mesmo falando. E por que você vai fazer isso? Quando escolhemos alguém que a gente está admirando, depois de um tempo, né, a gente, por exemplo, você pegou um vídeo lá de uma pessoa importante e passou a analisar aquele vídeo de cabo a rabo todo dia, 7 dias por semana, e você meio que decora o que ele está falando. Você sabe o que ele está falando, né? Sabe a tradução, você sabe o assunto que está sendo abordado, e vai chegar a tal ponto que você consegue imitar e decorar tudo que ele está falando ali naquele vídeo, né? Você fala junto com ele. No entanto, quando você grava, aí você percebe algo que você não percebia quando você estava falando junto com ele. Você percebe a diferença, né, de pronúncia ainda. Você consegue perceber que há um abismo de diferença entre o original e você. É claro, mais uma vez aqui, não precisa ser perfeito. Perfeição vem ao longo do tempo. Tá? Eu aconselho que nem você busque perfeição, mas que você alcance um nível satisfatório. Só que é o seguinte, gravar a própria voz permite que você se autoavalie, tanto com o professor quanto sem professor. Faça esse exercício de gravar a si mesmo. Eu, por exemplo, quando estou estudando alemão, ao final de cada bloco de estudos, eu gravo a mim mesmo para saber como que eu estou me saindo. Entendeu? Eu faço esse processo sendo o mais honesto possível comigo mesmo. Assim é para você também. Seja o mais honesto ou mais honesta, afiadora com você mesmo, tá bom? Fica aí a dica, tá? Nós vamos ao conteúdo número 6, mas na verdade eu acabei me esquecendo de um conteúdo também muito importante. Então não vai ser 6, vai ser 7, tá bom? Então vamos lá, vamos ao conteúdo número 6. E aí no sétimo a gente parte para a nossa parte prática, tá bom? Agora nessa parte, no nosso conteúdo número 6, eu gostaria de falar de um assunto muito importante também, que é acerca das músicas e séries. Qual é a maneira correta de você usar essas ferramentas? O meu conselho para você é que você não use
músicas e séries ou filmes, né, não use como ferramenta principal de estudos. Eu vou explicar por quê, tá? Ferramenta principal de estudo. Por quê? Vamos lá. Música. O diálogo de uma música, ele é diferente de o diálogo de uma conversação. A letra de uma música, por mais que você goste do cantor, por mais que você goste da música, por mais que você admire o som, não é um tipo de conversação que você... não é um tipo de comunicação que você vai usar em uma conversação. Você não vai conseguir usar isso, você não vai conseguir falar cantando, né? E no caso de um filme ou de uma série, por mais que tenha um diálogo, por mais que tenha pessoas conversando, gírias, expressões idiomáticas, phrasal verbs, né, e toda aquela coisa, os filmes ou as séries, eles não têm um método, eles não seguem uma linha, um passo a passo, uma curva de aprendizado, né, como que tem lá no Inglês Afiado Pro. Você não vai ter essa curva de aprendizado. Em vez disso, qual seria um material adequado que vai te ajudar a chegar na pronúncia mais rápido? Mais uma vez aqui, são textos, histórias, né, que contam uma história com o áudio incluso, tá? Por quê? Porque a história, quando você for revisar as sentenças e revisar os textos, né, as histórias, elas permitem que você tenha mais ativos na hora de gravar o conteúdo que você estudou, né? E não só isso, você também vai colocar junto com as sentenças os sons correspondentes a elas, para que você internalize não somente o texto, não somente a frase, não somente a estrutura, mas também internalize o som distinto dela, né? E aí fica muito mais fácil de você pronunciar, porque você também vai precisar pronunciar, não é só ouvir, né? É ouvir e falar, ou seja, são todas essas ferramentas andando juntas. E aí sim, fazendo esse processo de revisão, fazendo esse processo de estudos detalhado, passo a passo, seguindo uma linha de aprendizado, aí sim você usa as séries, você usa a música, você usa os filmes, porque é ali que você vai ver na prática aquilo que você estudou, né? Você vai ver ali a determinada palavra que você aprendeu, determinada sentença que você aprendeu, um phrasal verb que você aprendeu dentro de uma série, dentro de um filme ou uma música, e aquilo dali vai ser mais um ativo para você poder lembrar daquela revisão, para você poder lembrar daquela frase, daquela palavra, entende? Então, faça isso. Primeiro, estuda através de uma história, através de um texto com áudio, faça essa revisão e aí sim depois você usa como ferramenta auxiliar filmes, séries e desenhos, né? E aí o meu conselho é que você procure filmes e séries e músicas que sejam simples, que sejam o mais simples possível de ser cantado, que tenham um diálogo mais simplista, porque isso vai facilitar, vai te dar ânimo para você continuar aprendendo coisas cada vez um pouquinho mais difíceis, tá? E para fechar, né, para fechar esse conteúdo todo, tudo que a gente foi abordado até aqui, eu vou mostrar na tela do meu computador a exata maneira que você vai fazer para colocar a sentença junto com o áudio, tanto na maneira gratuita quanto da maneira paga, tá bom? Então vamos lá, vamos a finalmente o nosso último conteúdo, a parte 7. Chegamos então à nossa última parte desse conteúdo aqui, que é o quê? Que é como que você vai aplicar tudo que a gente viu até aqui, né? Então vamos lá. Aqui eu abri o Anki. Caso você não saiba o que é esse aplicativo, aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu explico como que você configura, como que você vai usar ele, bonitinho, pronto para você revisar as suas sentenças, tá? Ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vou botar o link aqui para você, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui. Aqui ele vai ser um pouquinho mais rápido, aqui eu não vou entrar em detalhes de como que você vai configurar a coisa toda, tá bom? Aqui você vai um pouquinho mais sucinto. E aí é o seguinte, quando você abrir o seu Anki no seu computador, ele vai estar assim, nessa configuração aqui padrão, né? Se tiver em inglês, ele vai estar default.
aqui, tá? Se você quiser, você pode vir aqui, né, e renomear a pasta, que dali é como se fosse uma pasta, né, onde você vai colocar toda a informação, e aí você pode escrever English, né, inglês, você pode renomear da maneira que você quiser, tá bom? E aí é o seguinte, você está com seu material lá, está com o teu texto, está com seu áudio, e aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, em adicionar, você vai clicar aqui e vai abrir esse quadrinho, tá? E aí nesse quadrinho, ele é como se fosse um flashcard, um cartão frente e verso. Na frente, você vai colocar a informação que você quer estudar e atrás você vai colocar a informação que vai ser a resposta nesse caso. Então vamos lá. Então você vai escrever aqui. Vamos lá, uma frase aqui, ó. They are my friends. My friends, né? Eles são os meus amigos. E aí você coloca a resposta aqui. Eles são os meus amigos, tá? E aí é o seguinte, você clica aqui em adicionar, mas antes de você clicar em adicionar, você vai ir nesse alto-falante aqui. Vamos clicar nele, vamos clicar aqui na frase em inglês, né? Deixa eu só diminuir. Clica aqui no alto-falante. Clica aqui no alto-falante. E aí vai abrir esta tela aqui. Vai abrir essa tela que é onde você vai colocar o som daquela frase. Você pode ver que a prévia da frase está aqui, né? E aí é o seguinte, aqui no Generate Using é onde vai vir a fonte do som. Eu aconselho que você deixe aqui no Google Translate. Isso aqui vai servir para você que não tem condições de pagar por alguma ferramenta, né? Quer dizer, pagar por um texto com áudio, né? A versão em PDF e a versão em áudio desse livro. Então, você tem a alternativa de, por exemplo, ir lá no YouTube, pegar lá alguma coisa, algum texto, e como você não consegue extrair o áudio, então você pode usar o Google Translate. Ele ajuda? Ajuda. É a melhor ferramenta? Não, não é tão boa quanto se você tivesse o áudio, tá? Mas você pode deixar aqui no Google Translate, tá? Eu não conheço, desconheço essas outras opções aqui, você deixa aqui no Google Translate. Aqui em Voz é o idioma, é qual idioma que você vai escolher. E aqui eu já deixei engatilhado English American, ou o inglês dos Estados Unidos, tem esse US. Tem outras opções aqui, por exemplo, você que gosta mais do inglês da Inglaterra, você pode usar esse GB aqui, que é o Grã-Bretanha, né? E aqui tem o inglês da Austrália, mas vamos ficar aqui com English American OS, né? United States, Estados Unidos, tá? E aqui a velocidade. Aqui já fica a velocidade padrão dele, de 1, né? Mas se você quiser, você pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Meu conselho é que você mantenha a velocidade padrão aqui de 1, tá? Feito isso, aí sim você clica em Record, né? Clicou em Record, ele cria um código, né? E esse código é o som que vai ser reproduzido quando você for revisar as palavras, as frases, quer dizer. Então aí sim você clica em adicionar. Clicou em adicionar, vamos fechar aqui, não precisa mais de outro exemplo. Vai ficar o número 1 aqui, que quer dizer que você tem um cartão para ser revisado, né? O meu conselho é que você deixe para revisar no dia seguinte, porque se você revisar agora, a informação ainda está fresca na sua memória. Então você vai clicar aqui em English, né? Aí você vai ter os cartões novos para ser estudado, né? A revisar e vai contar quando você já ter estudado alguma coisa, tá bom? Então você clica aqui em estudar agora, né? Estudar agora, e aí vai aparecer a frase. Automaticamente, quando aparecer a frase, né? Junto com ela vai ter esse sinal de play aqui. Automaticamente o som vai ser reproduzido no momento que entrar a frase. Ou se você quiser repetir, você é só clicar aqui. Aqui não sei se vocês vão conseguir ouvir o som. Eu acho que não, mas tudo bem. É só a guisa de exemplo. Então você vai ouvir. É claro,
aqui é o som do Google, né? Ele não vai ter aquela qualidade que tem se você tem a versão em áudio de um texto, porque essas versões é um narrador, é uma pessoa de verdade dentro do estúdio lendo um texto, o que é bem melhor, né? E se você conseguir o áudio com texto, né? Geralmente o áudio ele vai vir inteiro, você não vai ter como cortar ele. E aí no YouTube existem várias maneiras, vários vídeos do YouTube que ensina como cortar, editar, fazer essa edição de som. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena o esforço. Bom? É claro que no método Afiado Pro você não vai ter nada disso, você não vai precisar nada disso. Mas aqui, a guisa de exemplo, né, você não tem como pagar por uma ferramenta, então você usa o Google Tradutor, né, ele vai te ajudar por um tempo, me ajudou por um tempo quando não tinha condições, né, mas eu sempre preferi por ferramentas pagas. Eu sempre prefiro pagar por alguma coisa, porque é um investimento que eu faço para mim mesmo. Tá? É um investimento que eu vou levar para a minha vida inteira. Então, vale a pena sim pagar por uma ferramenta paga que vai me trazer algum tipo de qualidade, tá bom? E esse é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido para você, tá bom? Não deixe de se inscrever e também de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. See you later.